Ok, vamos lá então. Hoje o nosso papo é sobre didática na educação brasileira. A gente se baseou num artigo bem interessante da Renata Inácio e da Juliana Quinan. A ideia é destrinchar um pouco o que é essa tal de didática, sabe? Como ela surgiu, evoluiu e principalmente porque ela é tão importante para o dia a dia da sala de aula na educação básica aqui no Brasil. Exatamente. A didática, ela é um braço essencial da pedagogia, né? A ciência que estuda a educação. A gente vai desde a origem da palavra, pensar um pouco em Comênios lá atrás, até chegar nas críticas, como as do Paulo Freire, e como isso tudo se amarra com os desafios de hoje. E claro, olhando para os documentos que guiam a gente, tipo a LDB, as DCNA para educação infantil e a BNCC. Legal. Vamos começar pela raiz, então. Didática. Vem do grego didasco, quer dizer ensinar, instruir. Parece simples, né? Parece, mas a forma de pensar isso mudou demais. Pois é. Lá no século XVII, teve o João Amós Comênios, com a famosa didática magna. A ideia dele era revolucionária para a época, ensinar tudo a todos. Uma ambição enorme. Totalmente. O objetivo era, assim, simplificar o ensino para o professor e, ao mesmo tempo, maximizar o aprendizado para o aluno. Universalizar mesmo. E é fascinante ver como essa visão, muito focada num método, quase numa fórmula para ensinar, foi sendo, bem, questionada depois. Um nome-chave nisso é Paulo Freire, claro. Ele criticou muito o que chamou de concepção bancária da educação. Ah, sim. Aquela ideia de que o professor só deposita o conhecimento no aluno que recebe tudo passivamente, né? Exatamente isso. Como se o aluno fosse um cofrinho vazio. Essa crítica do Freire foi, assim, fundamental para a gente pensar numa didática diferente, mais reflexiva. E o que seria essa didática mais reflexiva na prática? Como ela muda o papel do professor? Olha, basicamente, o professor deixa de ser só um aplicador de técnicas. Ele passa a refletir sobre o que faz, por que faz, para quem faz. Tem um autor, Scorsin, que fala disso, a importância de conectar a teoria com a prática real da sala de aula. Não é só seguir um manual. Entendi. É adaptar, pensar sobre o contexto, sobre os alunos. Isso. E entender a motivação do aluno, né? Por que ele aprende? O que faz sentido para ele? Charlotte também bate muito nessa tecla. A questão não é só o que ensinar, mas como fazer isso de um jeito que engaje, que faça sentido para o estudante como sujeito ativo no processo. Faz todo sentido. Trazendo isso para hoje, pensando na educação infantil, por exemplo. A LDB e as DCNE falam muito do desenvolvimento integral da criança Sim, físico, psicológico, intelectual, social. e colocam dois eixos centrais: as interações e a brincadeira. Como a didática entra aí nesse contexto tão específico? Entra totalmente. A didática ajuda o professor a ser esse mediador que usa justamente as interações e o brincar como estratégias pedagógicas. A BNCC também reforça isso, falando dos direitos de aprendizagem. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se, conhecer-se. Ah, os 6 direitos. Exato. Então, a didática orienta o professor a planejar essas atividades, essas brincadeiras, não como um simples passatempo, mas com uma intenção clara de promover essas aprendizagens. É onde o cuidar e o educar se juntam, sabe? Especialmente nessa fase, eles são inseparáveis. O brincar vira método. Entendi, fica bem concreto assim. Mas o artigo também aponta que a coisa não é tão simples. A didática evoluiu, passou por várias tendências, tradicional, renovada, mas os desafios continuam enormes. Sem dúvida. A desigualdade social que bate na porta da escola, a tecnologia mudando tudo o tempo todo, a pressão por resultado em prova. Como é que o professor lida com isso tudo? É. Esse é o nó, né? O papel do professor hoje é de uma complexidade imensa. Ele não pode ser só o transmissor. Precisa ser um incentivador, como diz Tavares, alguém que estimula o aluno a pensar, a ser crítico, a relacionar o que aprende com a vida dele lá fora. E a formação desse professor? Precisa acompanhar essa complexidade, imagino. Fundamentalmente, precisa superar aquela visão que a Kandal criticava da didática como um kit de ferramentas, só instrumental. A formação tem que unir teoria e prática de um jeito muito mais forte, mais coerente. E tem que ser contínua, né? Porque a realidade muda muito rápido.
O professor precisa estar sempre aprendendo, se atualizando. Então, para a gente ir amarrando, a didática não é só um conceito bonito na teoria. Ela é, ou deveria ser, o suporte que dá base, que dá rumo para a ação do professor na sala de aula. É a ferramenta para tornar o ensino significativo de verdade. Exatamente. É a ponte entre o que e o como ensinar, considerando quem aprende e por quê. Mas como o artigo deixa claro, ainda falta um bocado para essa visão ser plenamente vivida nas escolas, né? Falta. E isso me deixa pensando numa coisa. Hum. Com toda essa tensão que a gente falou, entre os ideais de uma didática que forma para a autonomia, para o pensamento crítico e a realidade dura da sala de aula, com tanta desigualdade, com a pressão para o resultado, com a tecnologia. Como é que a gente garante na prática que a escola não só passe conteúdo, mas que ela realmente ajude cada aluno a desenvolver essa capacidade crítica, a autonomia, para ele poder não só entender o mundo dele, mas também agir para transformá-lo? Como garantir isso para todos?